Olá pessoal, meu nome é Luiz Eduardo, eu sou piloto comercial formado pelo Aeroclube de Jundiaí e estou aqui hoje para passar algumas dicas para vocês sobre planejamento de voo, principalmente a navegação visual, um voo VFR. Planejamento de voo é uma das partes mais importantes do seu voo e é aquilo que você faz antes de ir para o aeroclube, antes de ir para o aeroporto, antes de efetivamente fazer seu voo. É quando você vai sentar, planejar, fazer seu voo mentalmente, o que você vai precisar, o que você pode vir a precisar, é tudo aquilo que poderia vir a te surpreender no voo, mas que você, por ter um bom planejamento, não vai ser pego de surpresa. Então, para onde você vai, quais as frequências que você vai ter que chamar, se tem algum órgão de controle, se não tem, para onde você vai passar, para onde você não vai passar, se você talvez tenha que alternar, para onde você vai alternar, se nessa localidade tem combustível, não tem combustível, como funcionam as coisas nos locais que você pode alternar. Enfim, tudo isso faz parte de um bom planejamento. Eu vou passar algumas dicas para vocês também, que eu fui aprendendo ao longo do meu curso prático de piloto comercial e piloto privado. E o voo que eu escolhi para vocês hoje é um voo curto, pequeno, é um voo que o pessoal que está começando a fazer navegação em Jundiaí começa a fazer, que é o voo saindo de Jundiaí indo até Sorocaba. Muita gente vai até Piracicaba também, eu vou só para ilustrar fazer só Sorocaba e os passos são mais ou menos os mesmos. Então, para começar, um bom planejamento, você tem que fazer a sua navegação, que é traçar a navegação mesmo. É um voo que a gente não usa GPS, não usa artifício de computador, de nenhum software, nada que possa ajudar no planejamento, que é para você aprender como fazer uma boa navegação na carta. Se você estiver voando e perder seu GPS, não estiver funcionando, acabar a bateria do seu avião, o alternador pifar, acontecer alguma coisa, você tem uma navegação, um pedaço de papel falando para onde você vai, quanto tempo você vai demorar para chegar lá, por onde você vai passar, e todas as informações vitais estão ali listadas na sua frente numa folha de papel. Então, para traçar essa navegação, o mais importante é a carta aérea. Essa é a carta de corredores de São Paulo, atualizada. Como a gente não vai sair da terminal de São Paulo, eu vou entre Jundiaí e Sorocaba, eu não vou usar uma AWAC, vou usar só essa carta de corredores. Vou também usar um transferidor para a gente traçar a nossa proa. E vou usar uma régua, não precisa ser uma régua igual essa é a régua do computador de voo, mas é só para traçar uma linha aqui da nossa navegação, pode ser qualquer régua. Quando vocês forem usar uma AWAC, é interessante terem uma régua dessa, porque essa régua ela tem a mesma escala da AWAC. Então, para medir as distâncias, facilita bastante. Então, pessoal, a primeira dica que eu já vou dar para vocês é de vocês sempre consultarem Notan antes de fazer qualquer parte da navegação de vocês. Por quê? Porque se vocês fizerem toda a navegação de vocês, traçarem todos os estimados, traçarem todas as proas que vocês vão pegar, para só ir puxar o Notan, capaz de vocês descobrirem que a pista onde vocês vão pousar está fechada para a obra. E aí vocês vão ter tido um trabalho à toa, porque vocês vão ter que fazer uma navegação para um outro lugar. Então, sempre dá uma consultada básica no Notan. Como se consulta o Notan? Você vem aqui no site do AIS Web. Nessa linha Notan, no link Notan, você vai inserir os indicadores de localidade. Jundiaí, SBJD, separado por uma vírgula, Serra Delta Charlie Oscar, que é Sorocaba. Procurar Notan. Ele já vai te dar uma lista dos Notans que estão vigentes. Jundiaí está com Notan de pista na cabeceira 3,6, os primeiros 110 metros fechados para pouso. E na pista 18, os últimos 110 metros fechados para decolagem. É só isso que tem em Jundiaí. Esse Notan entrou em vigor no dia 2 de julho de 2012 e tem caráter permanente. Tem mais nada em Jundiaí. Sorocaba. AD. Excluir a seguinte informação da Remark. Aircrafts que pretendem decolar com a regra de voo Zulu deverão, antes da takeoff, apresentar plano de voo via telefone para a sala IS de Guarulhos ou Campinas. E aí tem os telefones. Não é o caso da gente, a gente não vai fazer um voo Zulu, esse Notan pra gente é irrelevante. E aí tem outro Notan informando que o NDB de Sorocaba está cancelado. Ou seja, não tem nenhum Notan de restrição de pista. Então a gente pode traçar a nossa navegação para Sorocaba sem problema. Vamos começar. Bom, vamos começar então a nossa navegação. Uma outra coisa que eu esqueci, que é um material importante, é a folha de navegação de vocês. Essa folhinha aqui. A maioria dos aeroclubes, das escolas, possui uma folha padronizada. Caso não tenha, você pode fazer no computador, pode pegar essa folha de exemplo. Existem algumas na internet também que você consegue achar, que são modelos básicos de folha de navegação.
Aqui você vai começar com o número dessa folha, se é a folha número 1, ou a folha número 2, ou número 3. Aqui no caso a gente vai ter duas folhas, que é uma da ida e uma da volta, de onde para onde, qual altitude você pretende manter, o avião, quem é seu instrutor, o seu nome, o nome do aluno, a distância voada, a VA, sua velocidade aerodinâmica, tempo estimado de voo. Isso são coisas que você pode preencher antes do seu voo. Hora proa, você vai, depois que decolou, fez todos os procedimentos de saída. No caso de Jundiaí, você não pode curvar para o setor Whisky, você só pode curvar para o setor Eco. A não ser que você decore da 36, você já pode decolar direto para Itupeva ali no setor Eco, correção no setor Whisky. Então, depois que você tomou a proa da sua primeira referência, você anota a hora aqui. E aí sim você começa a pegar as distâncias e os tempos calculados. Ou seja, a partir do momento que você tomou a proa inicial, você começa a contar o tempo que vai estar aqui. Então, vou começar a preencher. Essa vai ser a folha número 1. De Sierra, Bravo, Juliette, Delta. Sierra, Delta, Charlie, Oscar. Jundiaí para Sorocaba. A altitude que a gente vai manter vai ser a altitude dos corredores. A altitude máxima no corredor que a gente vai pegar é 5.000 pés. Então é alfa, porque é um nível visual, 050. O avião, vocês vão colocar a matrícula do avião de vocês. Instrutor, vocês vão colocar o nome do instrutor que está acompanhando vocês. E aluno, vocês vão colocar o nome de vocês. Combustível, vocês podem colocar o combustível que vocês vão estar usando no dia. Se for no Cessna 152, que é o caso dessa navegação que eu estou fazendo, vocês vão colocar full, que é 50 litros em cada tanque, são 100 litros no total. A autonomia, 50 litros, o Cessna 152 consome 20 litros por hora, você pode colocar autonomia de 5 horas. Lá em Jundiaí a gente considera sempre 4 horas a autonomia máxima do Cessna 152, a gente gosta de se precaver, considerar aí uns 25 litros por hora. QNH e o vento, vocês vão colocar na hora que vocês tiverem informação antes da decolagem. O campo de acionamento, decolagem, pouso, corte e o número de pousos são informações que você vai precisar depois do seu voo para preencher o seu diário de bordo da aeronave. A hora que você acionou o motor da aeronave, a hora que você decolou, a hora que você pousou, a hora que você cortou o motor e quantos pousos você fez. Então vamos lá. Estou com a nossa carta de navegação aqui. Então, nosso voo, vamos recapitular, a gente vai sair de Jundiaí, que está aqui, vamos para Itupeva, ingressar no corredor Papá, proa de Itu, continuar no corredor Papá, proa de Sorocaba. Essa linha vermelha aqui, ó, ela delimita a Terminal São Paulo. Então a gente não vai sair da Terminal São Paulo. Esse corredor, antigamente a Terminal São Paulo passava por aqui, bem na vertical da rodovia Castelo Branco, que é essa linha aqui. Era onde terminava a terminal, por isso que o corredor vem até aqui. No termo prático, esse corredor vem até Sorocaba. Na prática, eu vou andando na prática. Inclusive, para plano de voo, a sala IS de Jundiaí aceita que você passe um plano de voo falando somente réia na sua rota. Mas a gente vai ver isso depois. Primeira coisa que a gente vai fazer, descobrir a nossa proa para ir para Itupeva. Então, eu já sei que a minha primeira referência vai ser Itupeva. É o primeiro lugar que eu vou depois que eu decolar. Então eu preciso saber qual que é a proa que eu vou para Itupeva. Para isso a gente usa o nosso amigo transferidor de navegação. E como que a gente faz? A gente coloca o grumê, que é esse pontinho aqui no meio do transferidor, em cima da nossa referência, aqui no caso é Jundiaí, e alinhado com os meridianos da carta. Ajustar aqui para ficar bem certinho. Pronto, está alinhado e está em cima de Jundiaí. O que eu faço? Vou mover esse aviãozinho aqui, ó, para cima da minha referência. Como é uma referência que está bem próxima, eu não preciso traçar a linha aqui, porque essa linha já alcança a minha referência. E aqui deu o que para mim? Eu olhei aqui embaixo da linha vermelha do avião, tem uma proa 272. Essa é uma proa verdadeira, 272. O que eu estou procurando? Na hora que eu estiver voando, eu tenho que ter a proa magnética. A proa magnética é a proa que a minha bússola vai me dar com a minha derivação magnética. Como que eu descubro minha derivação magnética? Tem que lembrar das aulinhas de navegação lá do curso que vocês fizeram. A derivação magnética vai sempre estar na carta.
Vamos procurar nessa carta onde está a derivação magnética. Tem uma aqui, ó, vou enquadrar para vocês. 20 graus e 30 minutos whisky. Vou ver se a gente tem uma outra. Tem uma outra próxima aqui, ó, 20 graus whisky, certinho. Vou enquadrar aqui para vocês, não sei se dá para ver no vídeo, mas é 20 graus certinho aqui. Essa linha está passando bem no meio da nossa rota, tá vendo? Então a gente vai considerar 20 graus. Deu 272 mais 20, porque é uma derivação whisky, 292. Então a nossa primeira proa, quando a gente decolar, vai ser 292 graus. E aí a boa notícia para vocês que vão fazer esse voo é que vocês não vão precisar mais fazer isso, porque todas as outras proas já estão na carta. Por ser um voo que está todo dentro da carta de corredores. O que falta agora para a gente? Distâncias. Como que a gente calcula a distância? Sem computador, sem GPS, sem nenhum aplicativo, sem nada. A gente pega as distâncias Itupeva e Jundiaí. Vocês também devem se lembrar disso do curso teórico. Fazem duas linhas aqui. Para medir, vocês pegam qualquer meridiano, não pode ser nenhum paralelo, alinham aqui e contam quantos graus. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não sei se dá para ver no vídeo, deixa eu ver se tem alguma área mais clarinha aqui. Deu 6 e pouquinho. Olha lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Deu quase 7. Está mais perto do 7 do que do 6, vou colocar uma distância parcial de 7 milhas. Distância acumulada, primeiro fixo, 7 milhas. Situação que a gente vai passar, a gente vai bloquear esse fixo, a gente faz uma bolinha em cima da situação. Se essa referência tivesse à nossa direita, digamos que tivesse 1 milha à nossa direita, a gente colocaria 1,0 à direita dos dois pontos. Se tivesse à esquerda, a gente colocaria à esquerda. E o tempo? Agora o tempo é a parte que entra a matemática do voo. E aí para calcular esse tempo, vocês vão precisar de uma folha e fazer a regra de 3. O Cessna 152, ele voa com uma VA de 85. Então a gente sabe que ele voa 85 milhas em 60 minutos. Em quanto tempo ele voa 7 milhas? Uma regra de 3 básico, 85x, 7 vezes 60. Vamos fazer aqui na calculadora para não errar, para não ficar feio. 420. 420 dividido por 85. 4,9. 5 minutos. A gente tem 5 minutos de tempo de voo entre Itupeva e Jundiaí. Nosso tempo acumulado é 5 minutos. Beleza, decolamos de Jundiaí, fomos até Itupeva. De Itupeva a gente tem que ir para Itu. Aqui a carta já está me dando que a proa é 269. Então aqui, ó, Itu 269. Qual que é a distância? Vocês vão fazer do mesmo jeitinho. Vão calcular aqui, fazer o tracinho em cima de Itu, tracinho em cima de Itupeva. Jogar aqui em cima do meridiano. E eu sei que essa distância vão dar 14 milhas. Já tinha feito aqui para adiantar. 14 milhas. O acumulado é 14 mais 7. 21 milhas. Tempo total. Eu já calculei situação. A gente vai bloquear Itu, então a gente faz o círculo no meio. Tempo total, também já tinha feito na regra de 3, com 85 milhas, 85 nós de velocidade. O tempo vai ser de 10 minutos. Tempo total acumulado, 15 minutos. Ou seja, eu prevejo, estimo que eu vou passar Itu 15 minutos após eu ter aproado Itupeva. Vejam bem que não é 15 minutos após a decolagem, é 15 minutos após eu ter aproado Itupeva. Ou
seja, se eu decolar da pista 1 no 8 em Jundiaí, eu vou decolar para cá, vou ter que fazer uma curva à esquerda, bloquear o campo, depois que eu passar por Jundiaí novamente, que foi por onde eu comecei minha navegação, eu começo a contar os meus estimados. Se eu decolar da 3,6, eu posso decolar com curva à esquerda, já para o setor Whisky, então na hora que eu decolar, aproei Itupeva, eu começo a contar. Começo a contar os 7 minutos. Começo a contar os 14 minutos. Ou seja, eu sei que passando em Itupeva, após eu aproar a minha primeira referência, que é Itupeva, que vai ser a hora que eu vou colocar aqui na hora proa, aí sim, depois de 15 minutos eu vou estar passando em Itu. É estimado, porque o vento pode te empurrar ou te atrasar. Você também tem que ter na cabeça que você vai estar decolando, então a sua VA vai ser um pouco menor que as 85 que a gente está usando aqui para calcular, então talvez demore um pouco mais para você chegar em Itupeva. Depois de Itu, direto Sorocaba. Vamos sair de Itu para Sorocaba, que é a nossa próxima referência. E aí você pode pegar uma outra referência no meio do caminho, se você quiser. Você pode pegar a vertical da Castelo Branco, por exemplo. Você pode pegar o aeródromo de Itu, que está aqui. Essa bolinha pequena. Você pode pegar uma outra estrada que acompanha, que sai de Itu e vem até Sorocaba, que é a Castelinho. São todas referências visuais que você pode pegar para te ajudar no seu planejamento. Aqui, para não estender muito, a gente vai pegar Sorocaba. Ele já me deu a proa para a gente ir para lá, 238. E aí eu também já tinha calculado o tempo para a gente, a distância é 17 milhas. Nosso acumulado aqui ficou em 38. A gente vai bloquear Sorocaba. A gente vai demorar 12 minutos. E nosso total acumulado vão ser de 27 minutos. O que a gente vai fazer? A gente já sabe que a gente vai sair de Jundiaí, vamos até Itupeva, para Itu e Sorocaba. Eu sei que para fazer tudo isso é o corredor Papá, que é o que está aqui na carta. Corredor Papá. Então só vou fazer uma nota aqui que é no corredor Papá. No primeiro trecho dele eu tenho uma restrição de 4.000 pés. Então eu vou colocar aqui 4.000 pés. E depois eu tenho uma restrição de 5.000 pés, que é essa restrição que está aqui. De Itu para Sorocaba, 5.000 pés. Só que depois você pode passar limpo, colocar de um jeito que fique mais fácil de você compreender essas restrições. Eu vou pegar as informações do local onde eu vou pousar. Então eu sei que é em Sorocaba. Então eu vou precisar das informações da pista de Sorocaba. Elevação, os dados da pista e os dados de qualquer possível rádio que essa pista venha a ter ou facilidades que essa pista venha a ter. Aonde que eu vou conseguir tudo isso? No nosso amigo Rotair. Achamos Sorocaba aqui no nosso Rotair. As informações que a gente precisa estão aqui, são basicamente essas. Sorocaba, São Paulo, Serra Delta Charlie Oscar, as coordenadas do aeroporto, do aeródromo. É um aeródromo público, fica a 4 km noroeste do centro da cidade. É um aeródromo que opera em UTC-3, ou seja, hora Zulu-3, operação VFR apenas. Parte de iluminação L21,26. Vocês podem consultar o que significa cada um desses números ao lado do L nas páginas iniciais do Rotair. Se vocês virem aqui no IS Web, naquela parte do Rotair, tem as páginas, tem aqui o Rotair completo. Você pode pegar o Rotair completo nas páginas iniciais. Ele tem todos os significados, inclusive de siglas, o que quer dizer cada sigla, cada abreviação que tem no Rotair. Qualquer dúvida que você tiver e não souber interpretar no Rotair, nas páginas iniciais ele está te explicando como interpretar e o que significa cada número ou cada código utilizado. Por exemplo, aqui a gente tem a parte de resistência de pista, lá nas páginas iniciais ele vai explicar o que é o F, o B, o X e o T, para você saber qual é a resistência da pista. No caso, a gente não vai fazer nenhum voo noturno, e a gente está voando com Cessna, que se enquadra nas especificações mínimas de qualquer aeródromo. Se a gente tiver dúvida, a gente consulta lá nas páginas iniciais. Vamos pegar as informações básicas, que a gente começa aqui com a elevação. São 633 metros acima do nível médio do mar, 2.077 pés de elevação.
2077. Por que essa informação é importante para mim? Para eu calcular o meu circuito de tráfego. Eu sei que eu tenho que fazer 1000 pés acima, então eu vou arredondar para cima, 2100, eu vou fazer o meu circuito a 3100 pés. Direção. A direção está aqui no Rotair, cabeceiras 1 no 8 e 3,6. São sempre os números em negrito. 1 no 8 barra 3,6. Comprimento. Está aqui no Rotair, ou seja, as cabeceiras estão me dando aqui, ó, 3,6 e 1 no 8. Entre as cabeceiras 1 no 8 e 3,6 eu tenho a minha pista inteira. Considera como se fosse a sua pista. L12 nas duas cabeceiras, tá vendo? É parte de iluminação de pista. E ela tem 1480 metros por 30. Comprimento 1480 metros por 30 metros de largura. 1480 por 30. O piso, qual que é o piso? É asfalto. Tá aqui, ó, asfalto, ASPH. É asfalto. Ou seja, eu sei que eu vou procurar uma pista de asfalto. Qual que é a situação dessa pista? A situação é esse número aqui. Qual que é a distância da pista em relação ao centro da cidade? 4 noroeste. 4 km noroeste. Ou seja, eu sei que do centro da cidade, 4 km noroeste do centro da cidade, eu tenho que achar a pista. E aqui tem a parte de rádios e facilidades. Eu tenho uma torre operando em Sorocaba? Não. Aqui no meu Rotair, diz que na parte de comunicações eu não tenho torre, mas eu tenho uma FCA, que é uma frequência de coordenação em Sorocaba. FCA Sorocaba 125675. Então eu vou colocar um F de FCA aqui, 125675. Aqui pode estar pequeno, porque a gente está fazendo na mão um rascunho. Depois eu vou mostrar para vocês que eu tenho já essa navegação feita aqui no computador. Quando você estiver no seu voo, no seu avião, é muito mais fácil se você puder fazer no computador, ou então escrever, se você não puder fazer no computador, pegar um modelo que seja um pouco maior, que as informações importantes estejam destacadas e que você consiga ler dentro do ambiente de avião. Rádio. Sorocaba tem algum NDB? Aqui no meu Rotair eu digo que eu tenho um VOR DME Sorocaba, que opera na frequência 115.2, e aqui ele te dá a coordenada desse VOR. E também diz que eu tenho um NDB Sorocaba com uma observação. Isso aqui é o número 1, que a gente vai ter que ver aqui no Remark. Que quer dizer, número 1, ele opera SR até as 23 horas Zulu, ou seja, sunrise, do nascer do sol, até as 23 horas. Demais operações, demais horários, on request ao DAESP e o número do DAESP. Aqui ele te dá a frequência desse NDB, é 350. Você pode colocar o VOR aqui, que é aquela primeira informação que a gente tinha visto, que é 115.2. BS. BS é uma broadcast. Você também acha essa broadcast no Rotair, porém não na parte do aeródromo, porque o broadcast é referente à cidade que você está indo. Então a gente vai subir aqui, são outros aeródromos da cidade de Sorocaba, e sempre que o Rotair começa a falar de uma cidade, ele começa falando da cidade em si, ó, Sorocaba, São Paulo. Ele não está falando de nenhum aeródromo, não tem nenhum código, não tem nenhum código ICAO de 4 números, tá vendo que aqui não tem nenhuma coordenada como tem aqui, não tem elevação, não tem nada. São informações sobre a cidade de Sorocaba. Radiofrequência, ele está te dando duas rádios aqui, que pode te ajudar se você estiver perdido numa navegação. Então ele está te dando a rádio Vanguarda, que é o PNZYK 668, e a frequência dela 1210. Então a gente vem aqui numa broadcast 1210 e a identificação dela é ZYK 668. Então eu já estou com as informações básicas do aeródromo de Sorocaba. Eu já sei a elevação da pista, já sei a direção, já sei o comprimento, já sei o tipo de asfalto, a situação e as frequências que eu posso vir a precisar lá em Sorocaba. É hora do quê? Da gente puxar os NOTAMs de Sorocaba. Mesmo que vocês lembram, quando a gente puxou lá no começo, tinha um NOTAM falando que
Tá aqui. TuNotan falando que, ó, vamos puxar de novo, Jundiaí e Sorocaba. O NDB de Sorocaba está cancelado. Ou seja, esse NDB para mim não interessa. Esse NDB que a gente pegou aqui, ó. Você pode deixar ele anotado para sua navegação, pode até sintonizar ele em voo, talvez ele esteja funcionando, mas como o Notan já é antigo, de 20 de junho de 2014, talvez ele realmente não esteja funcionando. Já aconteceu o caso de eu ver Notan falando que tal auxílio rádio não está funcionando, está inoperante, e sintonizar ele, conferir o código Morse e ver que não, que ele estava funcionando. É lógico que a partir do momento que o Notan ele não é confiável para você fazer uma navegação, muito menos um procedimento aéreo. Porém, é um código a mais que você tiver perdido, pode ser uma esperança para você. A partir do Notan de Sorocaba, não tem nada que restrinja a minha operação. Então aqui na parte de observações, eu só vou colocar que o NDB está inoperante. NDB Sorocaba está inoperante. Mas agora a gente vai ver se tem alguma carta visual para a gente operar em Sorocaba. Aqui no Notan não está falando nada. Não está falando que eu tenho que usar nenhuma VAC. No Rotair não está falando. Vamos lá. Remarks. Vamos usar a parte de Remarks do Rotair. Aeródromos de instrução voando próximo. Correção. Aeronaves de instrução voando próximo ao aeródromo. E aqui aquela informação parecida com a que tinha no Notan, falando que aeronaves que pretendem planejar com regra de voo Zulu deverão, antes da decolagem, apresentar plano de voo via telefone para a sala IS de Guarulhos ou Campinas. Aqui não está falando nada que eu tenho uma VAC para operar em Sorocaba. Também não tem nenhum Notan. Porém, vamos ver se alguma carta já foi alguma vez publicada para Sorocaba. Então a gente vem aqui em cartas, cartas de aeródromo, /TMA, Serra Delta, Charlie Oscar. Todos os tipos de carta. Ele me deu 3 cartas aqui em Sorocaba. Uma carta de ADC, que é uma carta de pátio de solo de Sorocaba. Uma carta que foi feita em 2009. Uma carta de PDC, que é uma carta de estacionamento em Sorocaba, de 2006. E uma VAC de 2005 de Sorocaba. Vamos ver essa VAC? Realmente, tem uma VAC em Sorocaba que foi feita em 2005, que diz que eu posso entrar tanto pelo setor Eco quanto pelo setor Whisky. Que eu posso fazer o circuito entrando pelo setor Eco, curva para a esquerda ou curva pela direita para 3,6. Ou eu posso fazer entrando pelo setor Whisky, também curva direita ou com curva esquerda. Ou seja, essa VAC ela me dá a liberdade de fazer o circuito por onde eu quiser, com curva para o lado que eu quiser. Essa VAC ela não autoriza a cruzar, mas se eu quisesse entrar aqui com curva à esquerda, numa perna contra o vento, fazer um circuito completo para pouso na 3,6, seria a mesma coisa que você contornar o aeródromo, entrando pelo setor Eco e prosseguindo por essa VAC. Então você vai imprimir essa VAC, é bom você ter essa VAC sempre com você, até para caso haja algum conflito no momento que você está ingressando lá na região de Sorocaba, ingressando no tráfego em Sorocaba, você saber de onde as aeronaves estão vindo, para onde elas podem entrar. A única restrição que tem aqui é para helicóptero ultraleve, que aí sim, eles só podem fazer o circuito entrando aqui pelo setor Whisky. Como no nosso caso é avião, a gente sempre entra a 1000 pés, pode entrar por qualquer um dos lados. Eu recomendo imprimir a VAC, apesar de ser uma VAC antiga e não ter nenhuma informação falando que você seja obrigado a usar nem via Notan, nem pelo Rotair. Porém, quanto mais coisa você tiver no seu voo, mais bem planejado você vai estar. E você sabe o que outras aeronaves podem estar fazendo. Ou seja, você pode voar por você e voar por outras aeronaves. E aqui também é bom porque já está te mostrando onde é o NDB de Sorocaba, para você se situar. É uma VAC antiga, mas você sabe que o NDB está aqui, apesar do NDB estar inoperante. E aí uma outra dica que eu passo para vocês, mesmo sendo um voo curto, a gente vai cruzar aqui a região de Itu. Itu,
a gente não vai aproximar, a gente não vai fazer procedimento, a gente não vai descer, a gente não vai fazer nada. Porém, Itu tem uma frequência de coordenação. A frequência de coordenação Itu é 125975. É bom você ter essa frequência e para qualquer lugar que você for, você anotar as frequências dos locais que você vai passar próximo, por alguns motivos. Você pode usar esse local como alternativa do seu voo, se algum problema acontecer. Você pode coordenar com possíveis aeronaves que estejam voando local aqui em Itu. A regra diz que eles deveriam, caso ingressem na área do corredor, eles chamarem na frequência do corredor. Porém, muitas vezes não acontece isso, eles estão fazendo treinamento a baixa altura aqui, é bom você dar uma coordenada com eles. Então você também acha esse tipo de informação no Rotaer. Serra Delta India Uniforme, indicativo de Itu. Aeronaves nas proximidades do aeródromo deverão coordenar na frequência 125975. Ou seja, você vai passar nas proximidades de Itu, você deve fazer uma chamada em 125975. Então a gente vem aqui nossa navegação, FCA Itu 125975. E aí a única coisa que for faltando é a gente confirmar a frequência que a gente vai utilizar nos corredores. Corredores de São Paulo pela IC, acima dessa linha verde aqui, a gente chama em 135675. Corredores. Como o Sorocaba ainda está acima da linha verde, a gente não vai chamar a frequência sul dos corredores. Mesmo que entrando aqui, passando a Castela, a gente vai chamar Sorocaba na frequência que a gente pegou aqui, ó, 125675. Então agora a gente já está com as informações básicas e ficou faltando aqui no planejamento quais informações, quais rádios a gente vai chamar em Jundiaí, que é o nosso aeródromo que a gente está decolando. Então Jundiaí também tem uma VAC, tá? Eu não tenho aqui na minha navegação anotada por ter na VAC. A VAC da Torre Jundiaí 19875 e o solo Jundiaí, que é Ground and Clearance, ou seja, você vai pedir autorização do seu plano de voo para Jundiaí no solo 121.65. São as frequências de Jundiaí. Eu estou com a minha navegação traçada aqui no computador. Eu peguei todo esse plano de voo que estava aqui, passei aqui para o computador. Recomendo que vocês façam isso, nem que seja uma planilha no Excel, até para caso vocês queiram fazer esse voo novamente, vocês já terem esse voo pronto. Vocês só vão revisar, ver quais são as diferenças, ver se tem alguma observação a mais ou a menos. E aí eu vou aqui dar mais algumas informações para vocês. Coloquei aqui VAC para entrada e saída em Sorocaba, que no caso é aquela VAC que a gente já conversou. O NDB de Sorocaba que está inoperante. A frequência de Itu e a frequência de Sorocaba eu repeti porque aqui ficou muito apertado e aqui fica mais fácil de ler no avião se ele estiver grande. Aqui eu também coloquei uma alternativa. A alternativa é Jundiaí. E eu coloquei folha 2 e não coloquei mais nada aqui por quê? Porque minha alternativa é o lugar para onde eu vou. De qualquer jeito eu já vou para Jundiaí. A segunda perna da minha navegação é a volta, já é Jundiaí. Ou seja, essa aqui é a folha 1. Na minha folha 2 eu já tenho retorno para Jundiaí, ou seja, alternar eu vou só trocar a folha. Se vocês forem alternar para um lugar que vocês não tenham, não seja o lugar de origem de vocês, vocês vão colocar o aeródromo aqui e todos os dados de pista, igual a gente fez para Sorocaba, vocês vão colocar aqui, para vocês saberem quais são as condições do local de alternativa. Inclusive se tem observações olhando no Notan e no Rotaer. Então vamos recapitular do nosso planejamento de voo, o que é importante a gente ter, o que é importante quando você chegar lá para fazer seu voo, antes de checar a sua aeronave, antes de passar seu plano de voo, o que é importante você ter. É a sua navegação, propriamente dita, os documentos que você vai vir a utilizar durante a sua navegação, as publicações aeronáuticas, as cartas, incluindo aí a carta de corredor, no nosso caso de hoje, um plano de voo já preenchido para você passar. E também toda a parte de briefing meteorológico que você possa vir a precisar.
e por briefing meteorológico, você pode consultar isso no dia, em alguns momentos antes do seu voo. E você já pode vir consultando também antes, um dia antes, 2 dias antes, se tem alguma formação, se tem uma previsão. E uma coisa importante também que eu acabei não falando, que faz parte da documentação que você tem que levar para o seu voo, é a ficha de peso e balanceamento da aeronave. Então, voando Cezinha 52, vocês devem ter aprendido já, se você já está na parte de navegação, como que calcular o peso e navegação da aeronave de vocês. Outra dica que eu dou também, peso e balanceamento quase nunca vai mudar, a não ser que mude a sua aeronave, ou que você tenha algum instrutor muito leve ou muito pesado, ou que você vai fazer um voo solo. Fora isso, ele sempre vai estar mais ou menos dentro da margem. Então eu recomendo vocês aí, se vocês, quando tiverem o tempo, pegarem as fichas de peso e balanceamento das aeronaves do aeroclube de vocês, da escola de vocês, e deixarem sempre já feito, colocarem o peso de vocês, colocarem full combustível e colocarem uma margem de um instrutor ou um peso padrão. Muita gente gosta de usar peso padrão, peso de balanceamento, que é um peso para homens de 75 kg. Na prática acaba sendo um pouco abaixo do real, mas é o que tem. Você já pode deixar o seu peso e balanceamento mais ou menos pronto para já levar no dia do voo. Então você sabe se a sua aeronave vai estar operando dentro do envelope ou fora do envelope operacional. E tudo isso que eu falei, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem deixar um comentário aqui. E a melhor pessoa que pode responder isso também é o instrutor de vocês, ou seja, no dia que vocês forem fazer a primeira navegação de vocês, o primeiro planejamento, levem tudo isso mais ou menos pronto, cheguem com antecedência no aeroclube, se puderem até ir um dia antes lá, pedir ajuda para o instrutor de vocês, se for um instrutor que for voar com vocês, ou qualquer outro instrutor que esteja lá disponível para ajudar, pede ajuda, que com certeza ele vai ter o maior prazer em ajudar vocês a fazer o planejamento, e não vai ficar faltando nada. E vocês vão ver, quanto mais informação vocês têm durante o voo, melhor é. Qualquer dúvida, deixa um comentário aqui, sugestão para o próximo vídeo, deixa um comentário aqui. E é isso aí. Valeu, até mais.